Se você tem algum sonho, alguma meta, algum objetivo que você quer realizar e você tá pensando seriamente em desistir disso, talvez esse vídeo consiga te ajudar de alguma forma. Em 2022, eu escrevi uma carta pra mim mesmo, pra eu ler um ano depois. E em 2023 eu li essa carta e tal, só que recentemente, há uns 2 meses atrás, eu decidi reler essa carta pra ver o que eu tinha escrito pra mim mesmo. E tem um trecho da carta que fala assim: espero que não tenha desistido da Twitch e YouTube de novo. Bom, de tempos em tempos eu volto e paro com criação de conteúdo na internet, seja na Twitch ou seja no YouTube. Eu sempre vou e volto. E na época que eu escrevi isso daqui, eu tava em uma fase onde eu tava querendo muito focar na internet. E acho que eu tinha acabado de voltar a criar conteúdo, não lembro exatamente. Mas essa foi uma frase assim que me pegou muito forte quando eu li de novo esse ano. Porque já faz alguns meses que eu tô parado. Acho que o último vídeo que eu fiz, a última coisa que eu fiz na internet nesses últimos tempos foi final do ano passado, ou comecinho desse ano, de 2025. Então eu fiquei meio, poxa, olha eu quebrando minha palavra comigo mesmo, né? Poxa, o eu do passado estaria meio decepcionado, né? E sinceramente é uma coisa meio delicada, assim, porque pelo menos pra mim eu tenho meus motivos de ficar indo e voltando. Mas então, desde que eu reli essa carta, eu fiquei, poxa, eu tenho que voltar a criar conteúdo. Isso é algo que eu gosto muito, é algo que o meu eu de 10 anos atrás já tinha muito interesse em fazer. E hoje em dia eu não tenho criação de conteúdo como a minha meta principal para ganhar uma renda, para viver disso. Muito pelo contrário, eu quero tentar isso como um hobby dessa vez e continuar focando nas coisas que eu já faço hoje em dia para ter uma renda fixa mesmo. E assim, quando eu paro pra pensar nos sonhos que eu tinha quando eu era criança, nas coisas que eu queria fazer e que o tempo foi passando e eu fui pensando, poxa, será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu deveria tentar mais uma vez? E todas as vezes que eu me pego pensando nessas coisas, a resposta, por incrível que pareça, é bem positiva. Eu sinto que sim, eu deveria voltar a fazer algumas coisas que eu tinha interesse quando eu era mais novo. Eu deveria sim tentar contar histórias, eu deveria sim criar conteúdo, fazer live, desenhar, porque eu particularmente tenho um grande sonho de criar histórias, de contar histórias para as pessoas. Seja de mundo de fantasia, seja de uma outra história que eu tenho pensado nas últimas semanas. Eu tenho muita coisa a agregar. E assim, você também tem, com toda certeza. Com toda certeza você já deve ter tido alguma ideia de jogo que seria muito interessante. Você, sei lá, não foi adiante com ela por algum motivo, seja porque você não sabe desenhar ou não sabe programar. E a mesma coisa vale para você que tem interesse em escrever uma história em quadrinho e você não sabe desenhar novamente, né? Mas assim, se é um sonho que você gosta muito, que você tem um carinho grande, vale a pena tentar, sabe? Vale muito a pena você tentar. Porque não importa o quanto você tenha se frustrado nos últimos anos tentando realizar alguma coisa. Eu, particularmente, tenho essa experiência com criação de arte. Eu volta e meia imagino uma cena muito incrível, tento desenhar e aí, tipo, o meu nível de desenho não tá tão bom assim. Então eu não consigo fazer aquilo que eu tinha pensado. E aí eu falo, não, vou voltar a praticar, vou voltar a estudar. E aí eu estudo por um pouquinho, não melhoro o tanto que eu achava que eu deveria melhorar. E isso faz eu perder interesse de novo. E aí eu fico meses sem fazer nada de desenho, até que vem uma ideia muito boa na minha cabeça, eu tento replicar ela e não sai nada. E eu tenho vivido nesse ciclo faz muito tempo mesmo. Foi nos últimos meses, últimos 1 ano mais ou menos, que eu comecei a tentar quebrar um pouco desse ciclo, mas eu ainda não consegui quebrar por completo. Mas assim, se você tem alguma coisa que você quer fazer e você fica procrastinando, você fica pensando, poxa, eu não tenho nível suficiente pra fazer isso, pratica, pô. Se você quer, tipo, visualiza uma história incrível, se você visualiza um jogo incrível, começa de pouquinho em pouquinho, começa por dando pequenos passos. Se hoje você quer fazer um jogo de RPG com várias escolhas que pode fazer, começa fazendo um Flappy Bird, começa fazendo um joguinho de plataforma simples, tenta fazer uma visual novel. Eu tenho certeza que fazendo cada um desses tipos de jogos diferentes, você vai aprender coisas que no final vão agregar pra você fazer um grande projeto lá na frente. E a mesma coisa vale para histórias, seja em quadrinhos, seja por escrita. Faça versões menores, faça coisinhas pequenas e com o tempo vai aumentando, vai deixando maior, vai trazendo mais detalhes. Com toda certeza isso vai fazer diferença para você lá na frente. E eu acredito fortemente que todas as pessoas têm alguma coisa que elas podem agregar na vida de outro. Eu tenho certeza que eu posso agregar na vida de outras pessoas com as histórias que eu quero contar. Porque eu sei a trama que eu quero desenvolver, eu sei quais são os personagens que eu quero desenvolver e eu sei que
todas essas coisas, esse conjunto, vai impactar outras pessoas. Da mesma forma que eu fui muito impactado com animes, com mangás, com desenhos animados, eu sei que uma história pode impactar outras pessoas, pode trazer um senso de se identificar com aquilo, e até trazer certo pertencimento para algumas pessoas que não têm. Eu sei que fazendo vídeos na internet, eu posso alcançar pessoas que estão justamente, né, pensando em desistir. E talvez se você chegou até aqui no vídeo é porque você tá gostando do papo, é porque tá fazendo sentido pra você de alguma forma. Então, se você tem alguma ideia, algum sonho, alguma meta, ou que seja, que você quer fazer, dê pequenos passos e comece. Vai valer a pena no final das contas. Um dia você vai olhar pra trás e vai falar, poxa, que bom que eu comecei, que bom que eu tive essa iniciativa. Que de verdade faz toda a diferença quando você faz algo que é o seu sonho, ao invés de só fazer uma coisa por fazer de qualquer jeito.